Olá, sejam bem-vindos ao Saber Viver. É um programa para seu envelhecimento, para sua velhice, para seu longeviver satisfatório. Hoje nós temos o prazer de receber a gerontóloga, assistente social e presidente da ANG Alagoas, Associação Nacional de Gerontologia, Seção Alagoas, Maria Lúcia Santos Moreira da Silva. Seja bem-vindo, Lucinha, como ela é conhecida, né? Carinhosamente por Obrigada, todos. Seja bem-vindo ao nosso programa Saber Viver 60 Mais, Lucinha. obrigada pelo convite. Ô, Lucinha, vou te chamar intimamente, como nós somos muitos Fica à amigos, né? De vontade, muitas, de fica à muitas vontade, eras, né, fica à Lucinha? vontade. Há muitos anos. Lucinha, há muitos anos, né, Lucinha? Lucinha, nosso programa recebe o título de Saber Viver 60 Mais. Tem uma afinidade literária até com o nome da associação, que tem mais de 20 anos aqui no nosso estado, que é a ANG, Associação Nacional de Gerontologia. Como é que você vê a importância do saber viver para as pessoas que têm idade acima de 60 anos? A importância do saber viver. Olhe, Silvestre, a Associação de Gerontologia, ela trouxe com a sua participação, porque realmente foi você que trouxe todo esse fundamento de gerontologia para a gente, inclusive por conta da sua ajuda, da sua contribuição, a gente conseguiu já formar 3 turmas de especialização em gerontologia. E a gerontologia, ela traz para a gente uma visão do envelhecimento que a gente não tinha antes, porque o sofrimento da pessoa idosa não é só físico. Então, a gerontologia, ela mostra outra face do envelhecimento e como a gente fazer para que o idoso entenda seu direito, entenda o que se deve fazer, que não é favor, que não é benesse. Então, a gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento em todas as faces, assim, psicológica, emocional, social, e esse curso de especialização nos enriqueceu bastante com essa visão do idoso. E, através da sua ajuda, a gente conseguiu fundar a Associação de Gerontologia, onde a gente tem como tema exatamente esclarecer a pessoa idosa os direitos que ela tem. A gerontologia que nós estamos conversando é a gerontologia social. Tem a gerontologia biológica, e tem a gerontologia geriatra, que são outros setores de outros profissionais. Nós sabemos que a gerontologia social, ela abarca, né? Ela, vamos dizer assim, ela abraça todas as outras profissões. Me fala aí um pouquinho Exato. do significado, porque gerontologia social, ela trabalha com os determinantes do nosso envelhecimento, como você está dizendo aí, né? Sociais. E que determinantes são esses? Você já me falou de direito, mas eu acho que tem dentro do bojo social, deve ter mais outras, vamos dizer assim, implicações. Quais são essas Olha, implicações que tem no na estudo da verdade, gerontologia Silvia, social? a gerontologia, ela mostra todas as faces do envelhecimento. E a gente percebe que muita coisa a pessoa idosa não sabe. Ela não tem visão da realidade, dos direitos que ela tem. Então, a gerontologia, ela luta por esse esclarecimento, por essa visibilidade, para que o idoso entenda os direitos dele. E a gente percebe no dia a dia que a caminhada ainda é muito longa. A gente tem uma caminhada longa no sentido de que, por que é que o idoso não participa de conselho? Os conselhos são espaços que deliberam sobre as políticas públicas. Se um conselho não aprovar um projeto, uma lei, ele não sai, ele não é realizado. Então, o que é que acontece? Quantos conselhos de idosos tem Alagoas? Não existe. Se muito tiver, tem o estadual ou de Maceió. Então, se o conselho não existe, a política do idoso não é discutida. E para que ter conselho, a gente sabe que conselho ele é formado a metade pelo governo e a metade pela sociedade civil. O governo indica seus representantes e a sociedade civil elege os seus representantes. Então, no conselho, como eu estava dizendo, precisa participar
de entidades que defendem direito, entidades que prestam assistência ao idoso e entidades de profissionais da área. Então, entidade de profissionais da área, a gente consegue. Entidade que presta assistência, a gente consegue. Mas entidade que defende direito do idoso, a gente não tem. Porque os idosos, eles não conseguiram se organizar. Se os idosos se organizar, formar associação, então eles se candidatam para os conselhos. Mas a gente não tem. Em Alagoas, eu acredito que tem a CIDAL, que é a Associação dos Idosos de Alagoas, e talvez uma em União dos Palmares, não tenho certeza. Então, como é que o idoso ele vai participar de conselho se ele não é legalmente constituído? Então, a gente teria que ter associação de idosos de bebedouro, associação de idosos do VEGEL, todo canto. Porque ele organizado, registrado, legalmente constituído, eles podem se candidatar a conselho. E conselho é o espaço de controle das políticas públicas. Então, a caminhada ainda é muito grande. Ô, Lucinha, pelo que eu percebi aí, você retratou uma questão que em Alagoas ainda nós não vivenciamos. O idoso ser um agente de busca dos seus direitos constituintes. Quando você fala em associação, você falou em associação, para a gente distinguir bem. O que a Lucinha está falando não é associação de baile, associação para viajar. É associação de buscar os direitos que estão lá contidos no Estatuto do Idoso, na Constituição, que faz com que você tenha essa aprendizagem de reivindicar junto aos governos, tanto municipal como estadual, esses direitos que ela diz é o seu bem-estar. É a sua qualidade de vida que os governos têm obrigação de proporcionar. Exatamente. Aí, Lucinha, o que é que a gente pode fazer? O que é que o idoso pode aprender diante do que você está dizendo? A ele ser um agente mobilizador. Sempre eu digo aqui de vez em quando, Lucinha, que o mal do que nós temos aqui no nosso estado é que a gente institucionou de um jeito muito, vamos dizer assim, muito sólido, a palavra, o termo segmento idoso. Nós não temos movimento idoso, nós temos segmento idoso. E esse segmento idoso, por incrível que pareça, foi produzindo o que você chama do social do idoso, as questões dos clubes para viagem, para jogar baralho, para dançar, para escolher a Missy e o Mister da terceira idade. E isso que você está falando aí, que é muito mais, vamos dizer assim, qualificante para a pessoa idosa, para pessoas que têm mais de 60 anos, a gente ainda não estamos assim sendo militante. Tem alguns ativistas, mas militar e buscar, por exemplo, eu estou falando muito e você é entrevistada, mas depois você complementa só esse raciocínio que você fez com que mas você eu tem uma falasse... experiência também. Você tem uma experiência também muito grande na área. Por exemplo, nossos idosos aqui, eles não são capazes de formar um fórum, onde o fórum da pessoa idosa, não estou falando do fórum do município, o fórum do estado, onde tem ali, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, a participação estadual ou municipal. Estou falando o fórum do idoso, genuíno. Os idosos formarem um debate e discutirem suas questões e levarem para o conselho, levarem para as instituições que sejam protetoras disso. Nós não temos isso. Precisamos ter o idoso sair dos clubes dançantes, pode até ficar nos clubes dançantes, mas ter esse momento de buscar nossos direitos. Você falou no ponto... Pode falar. Diga. A questão do fórum.
Aí eu pergunto, Para você como é que... para que a gente tenha um fórum estadual da pessoa idosa, o fórum é formado por presidente de conselhos. Fórum é constituído por presidente de conselho. Por que que Alagoas não tem fórum estadual da pessoa idosa? Porque a gente não tem conselho de idoso. Só Maceió. Então, a gente teria que organizar, formar conselhos de idosos nos municípios e os presidentes desses conselhos fazer parte do fórum estadual. O vice também pode vir, mas pode vir por um caso que aconteceu alguma ocorrência, alguma coisa. Mas fórum é formado por presidente de conselhos municipais. Então, se a gente tiver municípios com conselho, convida os presidentes para uma reunião, discute o regimento interno, porque fórum não tem estatuto, tem regimento interno, e organiza o Fórum Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, sem conselho, a gente não pode ter fórum. E sem conselho, o idoso fica à deriva, sem ter condição de deliberar sobre nada. Então, para ter conselho, a gente precisa organizar a sociedade civil, para que a sociedade civil forme suas associações de idosos e a associação de idosos participe dos conselhos. Porque sem participar de conselho, o idoso não tem voz. Então, a nossa missão, eu espero que agora, nessa gestão da ANG, a gente lute por isso, correr para criar nos municípios alagoanos conselhos municipais da pessoa idosa. Porque sem conselhos, como é que delibera a política? Como é que decide as coisas? Pelo que a gente tem de experiência de conselho, se o conselho não aprovar uma coisa, não sai, não faz. Então, como é que uma política de idoso em Alagoas está na Secretaria de Assistência? Se a gente tivesse um conselho... Ô, Lucinha, então, o que você está me dizendo é que, através dos conselhos formatados, formalizados, nós aprenderemos com as informações, a ter uma vida mais digna. Exatamente. Nós teremos bem-estar que está lá na lei, que o governo tem de oferecer. Então, o que você está me dizendo é que esse despertencimento, vamos dizer assim, político, sem ser partidário, político, porque é uma política que está lá, que você precisa dar visibilidade a ela. Dar visibilidade e mobilidade, né? E mobilidade para ela ser implementada. Com essa busca desses direitos, por exemplo, está lá no Estatuto, no artigo tal, o idoso tem direito a lazer. Mas não é esse lazer que ele tem de pagar através dos clubes e grupos de terceira idade. É o lazer constituído que... Por lei, veja só como nós... veja só, uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Esse lazer é através de quê? De verbas orçamentárias que o governo tem de destinar no início do ano para que eu idoso, não precise ir para um clube pagando para me divertir. Através do que a Lucinha está falando aí, através do conselho, o conselho, essa voz do idoso pode exigir que o governo implante um centro de convivência da terceira idade. Exatamente. E outras coisas mais, né? Né, Lucinha? Então, tem preciso... muita coisa, Silvestre. Muita coisa a gente precisa tirar do papel. O idoso tem que se acordar, entender que não é favor, não. É direito, está na lei. Ele tem que participar, ele tem que deliberar, ele tem que se envolver, decidir. E para você ter uma ideia, um conselho, uma entidade só pode fazer parte de um conselho em 2 mandatos, depois não pode mais. E o que é que acontece? Como a gente não tem associação de idosos suficiente, a Associação de Idosos de Alagoas participa de um conselho estadual em 2 mandatos, depois sai.
porque ela não pode passar de 2 mandatos. E não tem outra que substitua. Fica um Então, clube de se a gente está... bolinha. Fica um clube de bolinha. Entende? Então, se uma associação de idosos do interior desse, Matriz de Camaragibe, só tiver uma associação, ela participa em 2 mandatos e depois ela sai. Então, a gente tem que fazer... Ô, Lucinha, diga. Seria essa mobilização que você está dizendo aí, seria esse exemplo que nós estamos tendo agora, lá na frente dos quartéis, onde a gente sabe que 70% das pessoas que estão reivindicando outra eleição são idosos. Aí você me diz que seria isso que a gente tinha de fazer como idoso? A gente teria que fazer um trabalho de mobilização para eles entenderem que estão perdendo espaço e estão perdendo os direitos deles. Então, primeira mobilização, tirar a política do idoso da Secretaria de Assistência, porque a assistência não é um direito de todos, é um direito de quem dela necessitar. E a política do idoso é universal, todos têm o mesmo direito. A única coisa que deve ficar na política de assistência é o BPC, porque o BPC não é um direito de todos. O resto não pode ficar lá. A gente tem que lutar para a política do idoso vir para a Secretaria de Direitos Humanos, que são direitos universais. Não é pobre, nem é rico, é todo idoso tem direito. E a partir do momento que sair da assistência, eles vão ter uma visão diferenciada. Outra luta da gente é criar associação de idoso nos bairros, nos municípios, para que eles se fortaleçam e participem de conselhos. Senão os conselhos vai ter só o governo. Ô, Lucinha, é bom a gente dar uma explicação quando você diz associação de idosos, associação das pessoas idosas. Que associação é essa que você tanto fala para ir buscar esses direitos? Porque se você muita gente, olha, Lucinha, muita gente pode estar confundindo. Não, mas a gente já tem associação. Que são essas associações que eu digo a você. Explique associação, por exemplo, que associações são essas? Associação de moradores. É uma associação, é uma natureza. É para defender os direitos dos moradores dos bairros. Associação de morador. Associação de uma entidade que não existe. Vamos dizer uma associação... Dos pescadores. Dos pescadores. Então, é uma associação de pescadores. Fazem parte daquela associação os pescadores que defendem os direitos dele. Associação de idoso é a associação de pessoas formadas de 60 anos em diante que se organizam, cria um estatuto, numa assembleia aprova esse estatuto, registra em cartório, elege a sua diretoria e essa associação fica participando de conselho, de eventos, de mobilização, porque se ela não for legalmente constituída, ela não é associação. Então, a associação tem que ser, no mínimo, 20 idosos que tenham 60 anos a mais, aprovar o estatuto, e esse estatuto ser registrado em cartório, eleger a diretoria, presidente, vice, a mesma coisa de todas as associações, conselho fiscal, e essa associação legalmente constituída fazer parte de eventos, de conselhos, de tudo. Agora, se a gente não organizar o idoso... Ô, Lucinha, desculpe. Se a gente não organizar o idoso, ele fica assim, à mercê de quem quiser. Me diga uma coisa. Você está me falando à mercê de quem quiser, mas também tem outro fator. E você falou muito em direito. Que direitos são esses? Eu vou partir assim, vou defender agora os idosos. Não parte da coisa de que os idosos não sabem quais são os seus direitos para depois fazer uma associação. Como é que tem algum órgão que possa explicar à sociedade, à parcela de pessoas idosas, que direitos são esses que as pessoas idosas não estão tendo a oportunidade de ir buscar, não estão lutando para ir buscar esses direitos? Eu acho que é preciso fazer uma grande mobilização primeiro para dizer quais são os direitos que as pessoas idosas têm.
Para Falando você ter nisso, uma quais são os ideia, direitos? Quais são esses direitos os que você direitos, fala? os direitos da pessoa idosa, ela tem muitos. Ela tem direito à saúde, ela tem direito que no posto da saúde tenha um geriatra, tenha gerontólogo, não precisa ficar em fila. O idoso tem direito a estudar em horário especial, porque a gente já viu o caso de idoso que deixou de estudar, que foi estudar de noite, não tinha como ter acessibilidade de noite, de 7 às 10 da noite. Idoso que foi gozação dos alunos, chamando de vô, de vó. E ele disse a mim, saí, dona Lúcia, eu não sou vó, não sou avô de ninguém. Quer dizer, a gente precisa, o Estatuto do Idoso diz, que a gente precisa trabalhar os jovens, incluir na grade curricular noções de envelhecimento, para que o jovem entenda que envelhecer é um processo natural. E não é isso, é humilhando que você vai ter o idoso na escola. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho com os alunos nas escolas, dar palestras sobre envelhecimento, fazer encontro intergeracional, como a gente já fez 2, está fazendo o 3º agora, para que o jovem entenda que é um processo natural o envelhecimento, que ele também vai envelhecer. A gente precisa discutir com o idoso a questão cultural. Então, tem muita coisa que a política do idoso define, e eles nem sabem. E a gente precisa divulgar com eles. Eles saber que tem direito, que cada conjunto habitacional tem um total X de casa para a pessoa idosa. Quando é que a gente viu isso? A gente não vê. Então, a gente precisa sentar, nós da Associação de Gerontologia, sentar, estudar o estatuto e tomar as iniciativas. Para você ter uma ideia, a última vez que eu participei do Conselho do Idoso, quem representou um idoso foi a OAB, porque a pessoa de lá era idosa, não, eu represento. A OAB tem um objetivo, é lutar pelos direitos, tudo bem, mas a pessoa idosa não é da OAB, mas a gente, na hora para fechar, o conselho teve que botar. Então, a gente precisa, Silvestre, sentar, estudar o Estatuto do Idoso, ver quais são os direitos, o básico, que é ter saúde, ter dignidade, ter escola, ter saúde. Você pensa a humilhação do idoso no ponto do ônibus, perguntando às pessoas que estão no ponto, esse é do Trapiche, moço? Moça, esse ônibus vai para o centro, que não sabe ler a placa do ônibus? Então, a gente tem, assim, que, pelo menos, a gente fazer um estudo, se aprofundar nas demandas que a gente precisa avançar. E eu acredito, nada, na minha concepção, nada saiu do papel. Até agora, até o mês atrasado, até o ano passado, sei lá, um mês atrás, os bancos tinham prioridade de idoso, ainda tem estacionamento. A Carajás, o estacionamento da Carajás, todinho é idoso de bengala. Faixa para idoso, reservado para idoso. Eu fui lá falar com o gerente, moço, não é mais esse símbolo. Então, a gente tem que começar a discutir, botar na prática. Ele disse, senhora, mas não é, moço, tem lei. Idoso não é de bengala, não. Eu tenho 77 anos, eu estou de bengala. Então, como tem a Carajás, tem os bancos, tem as instituições. O Banco Santander, que eu fui ontem, a cadeira, o idoso de bengala. Por que idoso de bengala? Então, a gente tem que descaracterizar essa humilhação, esse aspecto de idoso. Da época que idoso era um bicho, que a criança entrasse porque o idoso vinha para pegar. Quer dizer, a gente sabe que houve essa época. Então, a gente tem que mostrar o contrário. O idoso é um potencial de experiência, de riqueza, de sabedoria. Ele tem muito a contribuir com vocês. Então, a gente tem que dar uma luta, trabalhar. E tirar a política do idoso da assistência. E não é lá o lugar dela. Lucinha, como é que a ANG caracteriza a pessoa idosa alagoana? Eu não sei, assim, como a ANG, né? Porque a gente ainda não se aprofundou nessa discussão. Eu acho que esse seria um tema, Silvestre, que a gente fizesse uma discussão, um encontro na ANG, que vai começar no dia em janeiro, a gente se organizar para que a gente faça
um estudo profundo da questão de envelhecimento na ANG. Porque a ANG, ela estuda o envelhecimento, a gente sabe que é uma associação que estuda, que defende o direito da pessoa idosa. Mas a gente está muito fechado. A gente precisa avançar no sentido de assim, essa comissão vai fazer isso, essa comissão vai fazer isso, essa comissão vai fazer isso, e vamos andar. Porque se a gente não fizer, qual é a associação que vai fazer? A CIDAL, Associação dos Idosos de Alagoas, a CIDAL dos Idosos que se reúne na Secretaria de Assistência? Só. Eles têm condições de fazer? Então, de instituição, a meu ver, a única instituição que tem condições de fazer aprofundar a discussão da política do idoso em Alagoas é a ANG. Porque a gente tem assistente social, tem psicólogo, tem jornalista, tem professor, e que sabe, que entende essa questão. Então, a gente precisa começar a discutir isso dentro da ANG, como meta, nessa gestão, nesses 2 anos de 2023 e 2024, a gente se aprofunde e a gente começa a fazer essa discussão. Que eu sinto falta de realmente disso. Como é que a gente faz para ser um dos membros da ANG, para ter participação como membro da ANG? O que é que a gente só é preencher o formulário, não precisa ser especialista, não. Basta ser uma pessoa que se interesse pela política do idoso, goste da área, do tema. Então, a gente dá o formulário de inscrição, ele se inscreve e participa das reuniões. É outra coisa que a gente tem que fazer, divulgar a associação para aumentar o número. A gente tem 27 sócios da ANG, desde que fundou, 27. Então, a gente precisa dar uma mobilização maior, fazer uma mobilização maior, para que a gente tenha mais sócios. Porque o que é que fora disso? Participar de reunião e pagar uma taxa anual de R$100 por ano. E pronto. Agora, temos que estudar, aprofundar a questão de envelhecimento e não ser uma instituição só de nome. Não pode. Porque se Lucinha, a gente não discutir... Diga. Lucinha, faz favor, passe para a gente um contato que a pessoa, se quiser, eu quero me associar à ANG, eu quero conhecer pelo menos o que é a ANG. Passa o contato aí para a gente. Pronto, aí ligaria para 9307-8417, que é o telefone da presidente da ANG. A presidente diria o endereço, onde é a sede provisória, porque é outra questão, a gente se reúne em casa da gente, não tem uma sede, né? Então, a reunião da ANG é todo mês, na Rua Miguel Palmeira, 782 Farol, e a reunião toda a documentação está nesse endereço, todas as fichas de inscrição estão aqui nesse endereço. Então, as pessoas que tiverem interesse, liga 9307-8417, liga Lúcia, e a Lúcia diz o endereço para a pessoa vir se inscrever. Lucinha, infelizmente, nosso programa terminou. Eu deixo agora para você fazer suas considerações finais. Eu agradeço, Silvestre, esse momento ímpar. Pela primeira vez, eu acredito que a ANG conseguiu falar sobre as suas necessidades, sobre as suas demandas. Então, eu queria agradecer, dizer que a gente tem uma missão enorme com relação à ANG em Alagoas. E você, que foi um dos fundadores, que trouxe para Alagoas a ideia de gerontologia, tem que, conjuntamente com a gente, tentar aprofundar essa discussão e dinamizar mais a Associação de Gerontologia. E eu agradeço a oportunidade, pela primeira vez, a Associação de Gerontologia vir lá e fazer uma discussão dessa. Muito obrigada mesmo. Quem agradece somos nós, essa lição de saber viver que a Lucinha deu para a gente aí, e convidamos ao nosso telespectador para a nossa próxima edição. Até mais e muito obrigada.